Hoje nós vamos falar sobre o que a graça de Deus realiza. E quando eu estava pensando sobre esse tema, eu pensei em passar ali no Saara, que é do lado do meu trabalho, comprar aquele espelhinho de bolsa, sabe que as varoas usam na bolsa? E distribuir para cada um de vocês. Porque eu não tenho dúvida de que a hora que você se contemplasse no espelho, você ia saber me dizer com toda a clareza e com toda a propriedade o que a graça de Deus realiza. Porque você é fruto dessa graça. Você está aqui pela graça de Deus. A graça de Deus se manifestou na tua vida quando você estava lá, totalmente perdida, totalmente presa por cadeias. A graça de Deus se manifestou. E hoje você está aqui. Me diz aí, quem você era? Quem você é? Quando você se contemplasse nesse espelho, você ia poder perceber não só a transformação que Deus fez por fora, mas a transformação que Deus fez por dentro também. Você sabe mais do que ninguém o que a graça de Deus tem feito na tua vida. Queridos, é pela graça que nós fomos salvos. É pela graça que nós somos santificados. E é pela graça que nós seremos glorificados. É pela graça. Pela graça você foi salvo, pela graça você é santificado e pela graça você vai ser glorificado. De forma que nós somos totalmente dependentes dessa graça. E o que é graça, queridos? A gente já viu aqui desde o início. É o poder disponível de Deus para atender às tuas necessidades sem que haja custo algum para você. É um favor imerecido. Pela graça de Deus você acordou hoje. Pela graça de Deus você se levantou. Pela graça de Deus, você colocou o alimento à mesa e pôde comer. Pela graça de Deus, você saiu para o seu trabalho. Pela graça de Deus, você voltou do seu trabalho. Pela graça de Deus, você se dirigiu à casa do Senhor. Pela graça de Deus, você já o adorou. Pela graça dele, você já falou com ele. E pela graça dele, você pode ouvir agora a palavra. De forma que tudo é pela graça. E quando eu olho para esse espelho e vejo a minha vida, eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 10, quando ele vai dizer assim, eu até anotei aqui, os irmãos podem abrir, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Queridos, olha para mim, porque isso aqui é pura graça. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Pela graça de Deus, eu prosperei no meu trabalho. Numa profissão tão difícil. Num mundo tão violento. Pela graça de Deus, eu estou de pé. Pela graça de Deus, eu tenho 2 filhos lindos e maravilhosos. Pela graça de Deus, eu casei com um homem abençoado, a quem eu tanto amo. É tudo pela graça, amados. Pela graça de Deus, eu estou aqui para a minha vida espiritual. E que eu vejo quanto eu preciso melhorar. Eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo. Não que eu já haja conquistado, ou que já tenha conseguido. Mas uma coisa eu faço. Deixando as coisas que para trás ficam. E olhando para a questão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E pela graça de Deus, eu sei que eu vou alcançar. De forma que é tudo pela graça.
É isso que a graça realiza, Tadeu. A graça faz isso. Você sabe o que a graça realiza. Você é a prova do que a graça realiza. Eu tenho certeza que se eu chamasse alguns irmãos para falarem aqui, me fala o que a graça já fez na tua vida. Eu creio que se eu chamasse Luciana, né, que acabou de ter uma experiência com o Senhor e está aí, eu acho que a gente sairia daqui na quarta-feira de cinza, né, Luciana? Da quarta-feira de cinza, dela contando o que a graça já fez por ela. É graça sobre graça, amados. Mas, quando a gente começa a caminhar, queridos, e quando começam a vir as tribulações, sabe, o dia mau ele chega, as necessidades surgem. Sabe o que acontece? A gente se esquece da graça. A gente se esquece da graça e a gente começa a viver pelas obras. Quando surgem os problemas, a graça de Deus, ela deixa de ser suficiente na nossa vida. E a gente passa a viver por obras. É por isso que quando o apóstolo Paulo orava e falava ao Senhor para que tirasse o espinho da carne, e a Bíblia diz que por 3 vezes ele orou e o Senhor falou o que para ele? A minha graça te basta. E ainda disse mais para ele, quer ouvir mais, Paulo? Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando você está fraco, aí é que você é forte. Sabe por quê? Porque você está na dependência dele. Vivendo só pela graça. Só pela graça. E a gente esquece às vezes, no momento da luta, querido, que a graça nos basta. A graça nos basta. E aí ontem, quando eu buscava uma palavra da parte de Deus para trazer para a igreja, o Senhor me levou lá na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Amém? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, o versículo 13, ele vai dizer assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu. Algumas traduções falam na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Portanto, é uma conjunção conclusiva. De que Paulo estava falando então antes? Se é uma conjunção conclusiva, tem algo antes, não é isso? Pedro, ele estava escrevendo aos cristãos que estavam dispersos. Está lá no capítulo 1, no versículo 1, está lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas 5 províncias romanas, Pedro estava escrevendo para eles, para esses cristãos que estavam dispersos. E sobre que Pedro escrevia? Ele escrevia, está lá, ações de graças pela esperança da salvação. No versículo 3, nós vamos ver Pedro... Desculpe, amados, eu estou confundindo Pedro com Paulo. É Pedro. Pedro dizendo assim, bendito seja o Deus e
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados nessa virtude de Deus para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. Aí ele vai falar sobre as tribulações que aquele povo estava sofrendo naquele momento, tá? E aí ele entra depois falando a respeito dos profetas, falando a respeito da salvação que eles alcançaram pela graça, graça essa que os profetas já haviam anunciado no passado, que seria revelada através de Jesus Cristo. E quando ele vai falando sobre essa esperança de salvação, sobre essa graça que foi revelada, outrora revelada pelos profetas, aí ele diz assim, portanto, aí ele fala, cingindo os lombos do vosso entendimento. Agora nós vamos dissecar esse versículo, nós vamos esmiuçar ele. Cingir os lombos do nosso entendimento. O que é cingir? Cingir é cercar, cingir é rodear. Então ele está falando assim, ó, rodeia, cerca o seu entendimento com o evangelho, cerca ele. A gente vai ver essa mesma palavra lá em Efésios 6, quando vai falar sobre a armadura de Deus. A primeira peça dessa armadura qual é? Cingir os lombos com a verdade. O que é a verdade senão a palavra? É a primeira peça da armadura, para que você possa combater, para que você possa estar firme como guerreiro. Cinge o seu entendimento com a palavra, ou seja, cerca a tua mente, medita na palavra, ocupa a tua mente com a palavra, cinge o vosso entendimento, porque os dias são maus. E Satanás quer nos tirar dessa graça, quer nos fazer cair dessa graça. Então, primeira coisa, cinge o teu entendimento com a palavra da verdade. Guarda a tua mente. E por que eu preciso cingir o meu entendimento? Aí ele vai falar assim, ó. Além disso, sede sóbrios. O que é ser sóbrio? O que é ser sóbrio, querido? É você estar equilibrado. É você estar controlado. É você estar comedido. Não é assim? Uma pessoa que não está sóbria, ela perde o equilíbrio. Ela perde o controle. Então Deus está falando assim para você, ó, cinge o seu entendimento, cerca com o evangelho e ser sóbrio. Uma coisa está ligada à outra. Você só consegue ser equilibrado, cauteloso, quando você tem o seu entendimento cingido com a verdade, porque senão você entra na pilha desse mundo, porque senão você se desespera na crise, porque senão você fica com síndrome do pânico e não sai de casa devido à violência. Então cinge o teu entendimento e ser sóbrio, ser equilibrado. Ser equilibrado. E aí ele ainda fala assim, ó, e esperai. Aí entra exatamente o que Deus ministrou ao meu coração. Porque nós vamos ver aí duas palavras, amados, que são difíceis. Esperai e inteiramente na graça. Esperar é difícil. Como é difícil esperar, queridos? Como é difícil esperar. A gente está vivendo num tempo em que ninguém quer perder tempo com nada. Tudo está sendo programado e feito para que você não gaste tempo. Outro dia, eu mesmo me assustei comigo. Eu entrei num salão, na hora, e falei para a moça assim,
tem vaga para unha? Ela falou, você vai ter que esperar 10 minutos. Eu falei, então não quero não. 10 minutos. Outro dia eu ia comprar pão, eu falei, vai sair pão fresco? Ela, em 5 minutos. Eu falei, não, então me dá esse velho aí mesmo. A gente não quer perder tempo. A gente não quer esperar. Não é assim. Ninguém quer perder tempo com nada. É tudo informatizado, é tudo muito rápido, né? A internet tem que ser a mais veloz, porque ninguém quer esperar nada. Eu trabalhei com uma pessoa em que eu andava no carro com ela, eu na frente e ela atrás. O que ela queria que eu fizesse, ela me mandava mensagem. A primeira vez que ela me mandou, eu olhei para trás e falei, eu estou aqui, pode falar. Mas ela me mandava mensagem. E ela falou, não, estou com preguiça de falar. Eu falei, Jesus, o que é isso? Que coisa mais doida. É o tempo que a gente... Certamente na mente dela é o seguinte, eu passo a mensagem e não preciso falar. Porque talvez ela vá me perguntar, eu não preciso explicar. E aí eu não perco tempo. A gente não quer perder tempo. E a gente quer que Deus seja igualzinho a gente, né? Deus tem que ser drive-thru. Quer que Deus seja igualzinho a gente. Igualzinho. A gente quer a bênção na hora. No momento. A gente não quer esperar acontecer. E Deus não é assim. É por isso que o salmista vai dizer, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar já é difícil, com paciência, mais ainda. Mas a gente sabe que Deus se inclina e ouve. Mas é no tempo dEle, queridos. É na hora dEle, é no momento dEle. E para você esperar, você tem que estar com o seu entendimento cingido com a verdade. Você tem que estar equilibrado. Você tem que confiar inteiramente no Senhor e saber que Ele é Deus que faz. Mas Ele ainda fala, esperai inteiramente. Sabe o que é inteiramente? É o todo. É por completo. E aí é que mora o perigo. Porque muitas vezes a gente não quer esperar inteiramente no Senhor. Quando está demorando, o que a gente faz? A gente deixa a graça de lado e a gente entra no esforço humano. E se é esforço humano, se há esforço humano, não há graça. Deu para a igreja entender? Quando você entra para atuar, porque você não quer esperar inteiramente pela graça, quando você entra para agir, é o esforço humano. E quando entra o esforço humano, a graça sai fora. Porque Deus não dá a glória dele a ninguém. Eu estava lendo, a Luciana até me emprestou um livro da Joyce Meyer, estava lendo, e ela vai falar que durante boa parte do ministério dela, ela deixou a graça de lado e agiu pelo esforço humano. E ela falou que ela realmente acreditava que o ministério dela se desenvolvia porque ela estudava muito, porque ela lia muito, porque ela se preparava muito, porque ela orava muito. Tudo isso é muito bom para estreitar a nossa comunhão com Deus. Mas o nosso ministério, ele veio pela graça. É dom de Deus. É dom de Deus. Não há nada que você possa fazer. É dom de Deus. E sabe o que aconteceu? Ela ficou grande parte do ministério dela frustrada.
Até que ela entendeu a graça de Deus. E aí ela pôde compreender que tudo ela era pela graça. Ela se preparava, ela orava, ela jejuava, ela estudava, mas ela sabia que ela dependia inteiramente da graça de Deus para que as coisas acontecessem. E quantos de nós frustrados, hein? Quantos de nós estamos frustrados, entristecidos? Quantos já pensamos em jogar a toalha? Porque deixamos de lado a graça e entramos com esforço humano. E aí a graça não se realiza. Porque ela é favor imerecido. Não há nada que você possa fazer, querido. Não há nada. Você não tem como recompensar. Você não tem como merecer. É graça. É graça. E quando eu lia isso aqui, eu me lembrei daquele homem lá em João 5, naquele tanque de Betesda. A Bíblia vai dizer que o homem estava lá há 38 anos. Era um homem paralítico. E aí? O que ele poderia fazer para alcançar? Se toda hora que havia o movimento das águas, não havia quem o colocasse ali. Aquele homem dependia inteiramente da graça. E só a graça poderia ajudá-lo a sair curado. Só a graça, queridos. E eu me lembrei que aquele homem estava ali exatamente fazendo isso, esperando pela graça. E é assim que o Senhor quer que nós estejamos. O que aquele homem podia oferecer? Me diz aí. O que aquele homem poderia dar como recompensa? O que aquele homem poderia fazer com seu próprio esforço? Nada. A salvação dele poderia vir somente pela graça. Somente pela graça. E nós precisamos entender, queridos, que a graça de Deus, ela realiza muito mais além do que podemos pedir ou pensar. Muito mais além. Você ora, você jejua, mas a resposta que Deus te dá é pela graça. É graça, amados. É graça sobre graça. A Bíblia vai dizer em Isaías 64, que desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor trabalha por mim e por você. E é graça pura dele, queridos. É graça pura. Enquanto você está aqui sentado, o Senhor está trabalhando por você. E o que você está fazendo por merecer? Nada, porque é graça. É graça. E nós precisamos entender que a graça de Deus, ela realiza. E que é necessário a gente cingir os lombos cingir o nosso entendimento. É necessário a gente estar sóbrio. E é necessário a gente esperar inteiramente por essa graça. Porque chega o tempo do favor de Deus sobre nós. Mas quando a gente bota a mão, quando a gente se coloca na frente de Deus, a graça sai. E aí você passa a viver pelas obras. É necessário que a gente escolha, porque aí a graça não pode realizar. Eu estava lendo um texto, aquele texto lá de Isaías 30. Abre lá, a gente já vai terminar. Senaqueribe estava para invadir Judá. Havia pecado na nação. Deus havia dito
Deus havia falado sobre a desobediência. O povo não deu ouvidos, não quis saber. E veio o juízo de Deus. Mas eu vou te falar uma coisa. Até quando Deus nos corrige, a graça dele está sobre nós, porque nós não suportaríamos se a graça dele não estivesse sobre nós quando estamos sendo corrigidos. E aquele povo, quando viu que Senaqueribe iria invadir, o que fez? Foi tentar buscar ajuda onde? Lá no Egito. E sabe qual foi o recado de Deus para eles? Que serve para mim e para você? Leia aí no versículo 15. Vai dizer assim, ó. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança. Estaria a vossa força, mas não quiseste. Aí no 18 ele fala assim: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurado aqueles que nele esperam. Bem-aventurado aqueles que nele esperam. A graça de Deus realiza, queridos, muito mais além do que você possa pedir ou pensar. Mas espera inteiramente nessa graça. Não saia dessa graça. Não busque os seus próprios esforços. Não entra no teu braço de carne, porque você vai se frustrar. Espera o tempo da graça de Deus se manifestar. Ele sabe o tempo exato. Talvez você não esteja preparada. Talvez você não esteja preparado. Deus sabe o tempo certo de manifestar a graça dele sobre a minha vida e sobre a tua. E chega o tempo, queridos. Chega o tempo da misericórdia de Deus nos alcançar. Mas é necessário que você esteja ali. E para esperar inteiramente na graça de Deus, você precisa realmente saber em quem você crê. Você precisa confiar nesse Deus de todo o teu coração. Foi isso que o Senhor falou comigo. Espero inteiramente na graça. Às vezes a gente pensa que somos nós. Às vezes a gente pensa que a gente pode realizar. Às vezes a gente pensa que a gente tem condições, mas a gente não tem. Ah, se não fosse a graça de Deus. É ela que realiza tudo em todos. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe nessa noite.